Minha rapaziada, acabei de desfrutar dos direitos de transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro. Encontrei dois jogos do Paysandu que ainda estão ao vivo no YouTube e fui tirar a prova sobre o Luan Freitas, o zagueiro que se aproxima como novo reforço do Atlético, para trazer uma base para vocês, porque eu tô vendo muita gente comentar: ah, é um bom jogador, ou ah, não, não é um jogador que é tão bom. E eu tô vendo pouca gente realmente entender o que é um Luan Freitas, podemos dizer assim. Como o Luan Freitas pode nos ajudar, o que que pode representar ali a situação da chegada do Luan Freitas para a zaga do Atlético. E, cara, vamos ser sinceros, não vamos com esse papo de mudar o patamar, é um jogador para subir o nível. Eu acho que o Luan Freitas nem merece esse tipo de pressão, porque ele não foi contratado para isso. Nem todo jogador chega para ser uma catapulta individual que contagia o coletivo. Não é isso. Não é isso. A gente precisa ser sincero, não é isso. Mas o Luan Freitas é um jogador que, na minha visão, ele tem alguns pontos positivos que podem somar ao time do Atlético. Eu vou fugir de rótulos. Nesse vídeo eu vou falar aqui mais de característica, então se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Luan Freitas, promessa do Fluminense, jogador com passagens recentes por Paysandu e por Juventude, fica aqui nesse vídeo até o final. Vou pedir para deixar o like, se inscrever no canal, esse processo me ajuda demais. Seguinte, rapaziada, primeiro de tudo, primeiro do que qualquer coisa, eu acho que o Luan Freitas, vou falar de ponto positivo, tá? Eu acho que o Luan Freitas dá pra dizer que é um zagueiro, pra primeira definição, um zagueiro defensor de área, tá? Eu sei que às vezes isso significa muito pouco pro torcedor, mas não é aquele zagueiro que vai percorrer grandes distâncias. É um zagueiro que vai ficar mais fixo na área e vai se destacar mais por estatísticas como bloqueios e rebatidas. E foi exatamente assim que o Luan Freitas chega no Juventude e consegue ter ali um posicionamento comparado aos outros zagueiros da Série A do Campeonato Brasileiro de certo destaque, sendo um jogador com bastante rebatida e, obviamente, um zagueiro com bastante bloqueio. Então não imagina ele indo atrás de atacantes mais rápidos, não. É um zagueiro para ficar dentro da área, acompanhar o centroavante, estar numa posição ali de não permitir que os adversários entrem na nossa área e, obviamente, ser mais um jogador sólido no jogo aéreo, apesar da pouca altura. Mas um jogador que eu acho que pode nos ajudar bastante nesse sentido. Um zagueiro que, construindo, eu não posso falar que é um grande construtor. É um zagueiro que ele opta sempre por um jogo mais simples. Então, no Atlético, você tem o Arthur Dias que constrói melhor, você tem o Léo que constrói melhor, você tem o Lucas Belezi que constrói melhor. Então, vai optar ou por um passe mais simples ou por uma bola mais longa, tentando buscar, quem sabe, um Viveiros, um Julimar, um jogador em progressão nesse sentido. É um jogador que carece de uma característica muito importante para um zagueiro, que é velocidade. Então, por exemplo, o Luan Freitas chega para ser o zagueiro pela direita ou chega para ser o zagueiro central, deixando o Terão um pouquinho mais pelo lado direito? Acho que é um questionamento legal de ser feito. Porque o Luan eu vejo como um zagueiro mais lento. Se a gente for falar de perfil físico do Luan, eu acho que dá pra falar com tranquilidade de um zagueiro muito mais semelhante ao Aguirre do que ao próprio Teran, que eu acho que ali é um zagueiro com mais mobilidade, que ali eu acho que é um zagueiro com mais capacidade de deslocamento para neutralizar o time adversário. Então, isso para mim significa muito ter ali uma proteção para que essa fragilidade contra atacantes mais rápidos não prejudique o Luan Freitas. Por exemplo, eu vi um jogo dele contra o Cuiabá, que o atacante do Cuiabá era o Derek Lacerda. E, gente, desculpa, o Luan Freitas sofreu horrores na mão do Derek Lacerda em toda a disputa de corrida. Então, assim, para mim, me preocupam algumas questões. Essa questão da velocidade, mas me preocupa ter sido um pedido do Odair. Eu vejo o Odair muito ansioso por reforços e às vezes vendo mais valor em quem vem de fora do que quem realmente está no clube. O Luan Freitas pode chegar aqui e pode arrebentar. Não seria o primeiro zagueiro rebatedor que teria um mínimo de respaldo ali no universo atlético. Acho que o próprio torcedor do Atlético gosta mais desse perfil de zagueiro. Mas se você for querer botar na ponta do lápis o que o Luan pode te entregar, eu acho que, por exemplo, o Marcão poderia te entregar.
E isso me gera uma preocupação. Qual é o critério do Odair de enxergar um Luan muito na frente de um Marcão? 6 meses no Juventude? Nem isso, 3, 4 meses no Juventude. Na temporada final, eu sei que o Luan era um jogador que prometia muito na base do Fluminense. Mas até pelo fato de ter tido lesões sérias, não se provou. Não se provou. Então, assim, para uma posição que se espera um jogador que chegue para resolver, o Luan Freitas, para mim, tá muito longe disso. Em uma posição que se espera um jogador pronto para desequilibrar, eu acho que o Luan Freitas está muito longe disso. Acho que a gente fala de um Luan Freitas, um jogador com muita capacidade ali de ser um rebatedor. Eu sei que o Atlético vai jogar em bloco baixo, talvez potencialize a escolha do Atlético em ter o Luan Freitas ali como um reforço pré-temporada. Mas se você for pensar em cenários mais amplos, por exemplo, no cenário de linha alta, eu já não consigo ver um zagueiro com tanta lentidão tendo espaço ali. E é um zagueiro que eu acho que ele acompanha bem o centroavante. Eu acho que para movimentos curtos faz mais sentido. Mas a gente está vendo cada vez mais centroavantes de destaque no futebol brasileiro serem esses jogadores de romper a defesa adversária. Então acompanha bem o centroavante até a gente pegar um Caio Jorge, até a gente pegar um Vitor Roque, eu não tô nem falando de nível, eu tô falando de característica. Pode ser, quem sabe, sei lá, um Derek Lacerda em questão. Então, assim, o sentimento que eu tenho em relação ao Luan Freitas é que é uma contratação que, num primeiro momento, eu enxergo como desnecessária. Sendo bem sincero com vocês, eu não vejo agora a zaga do Atlético ganhando muita coisa com a chegada do Luan Freitas, muito pelo contrário. Eu vejo a zaga do Atlético ou continuando no mesmo nível ou sei. Não sei como a gente pode falar, pode trazer uma definição ali que o Luan Freitas muda o status da zaga do Atlético. Eu não tô falando nem o patamar. Mas vamos ver, vamos dar oportunidade pro garoto chegar. Eu gosto desse tipo de contratação que chega no Atlético com fome de se provar, com fome de se mostrar, mas precisa ser pontuado também que era um jogador que estava num contexto difícil, que era o cenário do Paysandu, mas num primeiro momento, quando a gente vai analisar a contratação e tentar entender a contratação, acho que se resume a isso. Um bom defensor de área. Um jogador que vai te ajudar a fazer sua área ser uma fortalezinha ali. Mas eu acho um jogador muito situacional para tudo que a gente precisa. Eu acho um jogador muito limitado para tudo que a gente precisa perante ao nível de desafio que a gente vai ter na Série A, que constantemente vai mudar de contexto. Então, vamos ver. Vamos ver se fecha a contratação primeiro, vamos ver se sacramenta a contratação primeiro. Mas se eu pudesse trazer uma manchete para a contratação, eu falaria muito mais de uma contratação voltada para um cenário ali de aspirantes do que para o time principal. Sendo bem sincero, olha que eu nem sou muito fã do Aguirre. Não vejo muita diferença. Não vejo muita diferença mesmo.